Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui Arquiles Ferreira, coordenador do Núcleo de Educação à Distância do SESMAC. Arquiles, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O curso de Educação à Distância ele é um curso na esfera do ensino superior que cresce ano após ano. Nos últimos 10 anos isso de uma forma muito mais notável. E hoje nós temos um crescimento de 17%. Por que a educação à distância no Brasil tem se apresentado como uma solução para muitos brasileiros? O principal motivo para essa migração para o ensino à distância, para essa maior procura do ensino à distância, se a gente for olhar de 2007 a 2017, os números de alunos matriculados no ensino à distância, eles quadruplicaram, principalmente se dá pela flexibilidade que o aluno tem no horário que ele pode estudar. Então ele não tem aquela rigidez do ensino presencial de precisar estar presencialmente na faculdade, na universidade, naquele período determinado. Então a gente sabe que grande parte da nossa população às vezes precisa trabalhar até os 3 horários, para poder manter as suas famílias. Então esse aluno, ele possui agora a opção de poder estudar nos seus horários vagos, entendeu? Nos seus intervalos, isso de onde ele estiver. Até pelo celular mesmo ele consegue estudar, entendeu? Basta que tenha uma conexão à internet. E um estudo de qualidade? Um estudo de qualidade, entendeu? Inclusive, assim, a mesma formação que é dada no ensino presencial, ela é dada também no ensino à distância. Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, a CAPES até tem programas de mestrado e doutorado que são ministrados à distância. E no mundo, as iniciativas já são diversas, A gente pode, apesar de não se ter essa noção muitas vezes, mas o ensino à distância é muito antigo. Antigamente se ensinava por correspondência. Não sei se você lembra do Instituto Universal Brasileiro, que ele tinha aquela correspondência. Então, depois isso evoluiu com o advento da internet para as videoaulas. Mas sempre sofreu muito preconceito. Sempre sofreu muito preconceito. Mas hoje isso já caiu por terra, até por causa do acompanhamento que é dado ao aluno durante o processo de ensino-aprendizagem. Ele não estuda de forma solta. Existe um tutor. Há quem peça que não se chame educação à distância, mas uma educação online. Uma educação online. Também é outro termo que a distância parece que... está longe. Mas, na verdade, o professor não está longe do aluno, entendeu? Ele pode estar longe fisicamente, mas ele tem diversos canais de comunicação em que a proximidade do aluno ela se torna cada vez maior, digamos assim. Mas esses professores estão preparados para lidar com essa distância? Sim, eles estão preparados. Na verdade, assim, o professor ou o tutor, que vai trabalhar com ensino à distância, ele possui, na verdade, uma preparação diferenciada. Ele precisa estar conhecendo as ferramentas tecnológicas usadas nessa modalidade de ensino. Então, por exemplo, a sala de aula virtual, entendeu? Os materiais online, os meios de comunicação que ele usa com o aluno, tanto online como offline. Por que offline? Porque às vezes o tutor não responde na hora, entendeu? Ele tem um tempo para sanar aquela dúvida do aluno. Então ele está constantemente sendo capacitado nessas tecnologias para que ele possa fazer o seu trabalho cada vez de forma melhor. Porque eu fico imaginando o seguinte, é inegável a contribuição que a educação à distância deu para o Brasil nos últimos anos. É inegável. E me permita falar um pouco no sentido do seguinte, eu vou tentar, o nosso telespectador da TV Assembleia, ele é predominantemente metropolitano. Então, o acesso ao ensino superior talvez não seja o ideal, mas perto, em comparação com municípios do interior de Alagoas, ele é ótimo. Ele é muito bem acessível. Mas eu imagino 10 anos atrás, eu não estou indo muito longe, a dificuldade que existia um estudante de Mata Grande para fazer um curso superior. Estou pegando Mata Grande pela distância, poderia ser Água Branca, poderia ser o Delmiro Gouveia. Essa função que cumpre a função social, função social, a função do acesso, ela tem volta? Essa função da educação à distância é muito importante, entendeu? Não só em termos da distância, como você citou, mas o aluno de Mata Grande, por exemplo, ele também conta com um preço diferenciado.
Então, isso tem que ser levado em consideração também. Então, por exemplo, cursos hoje que são oferecidos no mercado presencial por R$800, R$900, a gente tem ele na modalidade à distância por 200, por 180. Então, essa função social também é bem explícita. Mas por que é tão mais barato, digamos assim? É porque na educação à distância eu não tenho um investimento em infraestrutura tão grande como os cursos presenciais. Então, por exemplo, eu tenho uma quantidade menor de sala de aula, eu tenho uma quantidade menor de estrutura física, entendeu? Porque o aluno, ele não está 100% do tempo ali, entendeu? Ele vai de forma para fazer trabalhos presenciais, atividades presenciais como estágio e atividades complementares, por exemplo, entendeu? Então, por exemplo, eu posso fazer um congresso, né? Então, isso é uma atividade que pode ser presencial ou online, inclusive, né? Mas o estágio curricular, a gente pode citar também os trabalhos em grupo que os professores passam a esses alunos, entendeu? Então, eles podem formar grupos de estudo virtuais ou até presenciais, entendeu? Para que eles possam ter essa troca de informação. Então, é importante lembrar que, assim, não só a expansão, né, por áreas onde a gente não conseguia chegar antes, mas também o preço. Então, por exemplo, hoje a gente consegue ter educação à distância numa aldeia indígena, né, o que seria impossível sem o advento das telecomunicações, né? Hoje você sabe que as operadoras oferecem planos de dados em que o WhatsApp, por exemplo, é gratuito, né? Sim. Então, assim, a conexão 3G chegou a pontos que antes eram inimagináveis. Então, eu tenho esses dois pontos importantes. Eu tenho, primeiro, a conexão, que a malha de conexão de internet móvel e fixa se espalhou demais no país. E eu tenho também a questão do preço, né? Esse preço diferenciado faz com que uma camada mais acessível da população ela possa procurar esse ensino para que ela possa, inclusive, ascender socialmente, né? Eu costumo dizer que a educação ela está atrelada sempre a sonhos, né? Então, a gente fornece mobilidade social também, né, através da educação. Então, o aluno do ensino superior à distância, ele tem esse leque maior de possibilidades, entendeu? Eu fico imaginando, viu, Arquiles, também o seguinte: se tem uma coisa que o empreendedor, comerciante, o industrial brasileiro reclama, é que não tem mão de obra qualificada. Não precisa ser do interior, capital. Eu vou lhe dizer mais, capital muitas vezes de São Paulo, você vai ouvir sempre uma reclamação de tipo, olha, tem vaga, mas não tem gente qualificada para o cargo, precisa ter qualificação. A educação à distância minimiza um pouco isso. Faltam, inclusive, professores. É uma área que você vai dar uma olhada no interior 10 anos atrás, você não tinha quem desse aula, a não ser que você burlasse a lei. Vou colocar um professor, ou de uma disciplina a qual ele não fez, era professor de história dando de matemática, ou simplesmente um cara que ainda não tinha formação, era estudante ainda. O SESMAC vê esse compromisso social também de contribuição para o comércio, para a indústria, para o ensino público, para o ensino privado, nesse sentido de formação de novos profissionais? Com certeza. O SESMAC nasceu, na verdade, com esse objetivo, né? O padre Teófanes, quando criou a instituição, ele queria dar a oportunidade, né? Queria oportunizar o ensino superior. Naquela época não tínhamos cursos à noite, não tinha curso noturno, e aí ele criou o SESMAC com o objetivo de fornecer uma educação superior também para quem não podia estudar só naquele horário. Então, o que foi que aconteceu? Não sei se você sabe, mas o Colégio Guido, que é aqui pertinho, que foi onde o SESMAC nasceu, ele está estrategicamente localizado, próximo ao centro de Maceió, né? Por quê? Porque ele visava também fornecer essa mobilidade social para essas pessoas que trabalhavam durante o dia, né, no centro de Maceió, bastava subir a ladeira, estava ali no Colégio Guido, com a oportunidade de estudar. Então, assim, a função social do SESMAC, ela perdura ao longo desses anos, entendeu? O SESMAC é uma instituição que ele, por definição, ele precisa reinvestir
todo lucro na própria instituição, entendeu? Uma instituição sem fins lucrativos. A fundação que mantém o SESMAC, ela não tem fins lucrativos. Então, assim, é função do SESMAC expandir o ensino de forma inclusiva, ou seja, de forma que uma camada cada vez maior da população tenha a oportunidade de estudar. Essa missão, ela sempre vai estar presente na instituição. Isso nunca pode ser esquecido, na verdade. No Brasil são, na verdade, 1.800.000 alunos. Só em termos comparativos com o presencial, 21% desses alunos, dos alunos universitários no Brasil, são de EAD, já hoje. Como isso daí, de uma certa maneira, pode ser encarado como estratégico e como evitar os riscos, uma vez que 56% dos alunos EAD não completaram seus cursos? Tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, é que o ensino à distância ainda existem alguns preconceitos, né? É bom que se diga. E a taxa de evasão do ensino à distância também é muito alta. Por quê? Por falta de acompanhamento, né? Ou seja, é necessário que as instituições que oferecem essa modalidade de ensino, elas mantenham o aluno sob constante vigilância. Por quê? Porque é fácil numa sala de aula eu ver se o aluno está desmotivado ou não, né? Basta muitas vezes eu olhar até para o aluno. No ensino à distância eu preciso fazer isso de duas formas. Primeiro, acompanhar, ou segundo, acompanhar isso através da tecnologia. Então, por exemplo, existem tecnologias que permitem hoje saber se o aluno está do outro lado do computador, se ele não abriu o computador e foi fazer outra coisa, entendeu? Se quando ele está na frente do computador, se ele está entendendo realmente o que ele está estudando através da expressão facial dele, entendeu? É possível também fazer isso. E se ele está gostando do conteúdo, da forma como ele está sendo apresentado. Por quê? A gente sabe que os estudos mostram que cada pessoa aprende de uma forma diferente. Então, numa sala de aula presencial é fácil mudar a forma digamos assim, de ministrar a minha aula com base na observação da turma. Na educação à distância eu vou precisar de estudos estatísticos baseados no meu público. Então é importante que eu esteja sempre observando isso. O mercado ainda é muito grande, porque assim, a gente tem que considerar que uma parcela muito baixa ainda da população brasileira, ela ascende ao curso superior. Então, os números, esse 1.800.000 alunos da educação superior hoje, eles ainda têm muito a crescer, né? Hoje, a gente sabe que, tanto em relação a preço, quanto a relação à ascensão desde a educação básica, né? Que a gente sabe também que a base precisa ainda ser trabalhada para que esse aluno possa ter condições de chegar ao ensino superior. É importante frisar que, às vezes, a gente pega um aluno e que muitas vezes ele tem dificuldades que foram construídas lá atrás, ou seja, no ensino básico, né? O ensino da matemática, o ensino da língua portuguesa, entendeu? Que, por exemplo, hoje a gente faz um trabalho no curso de logística que é o nivelamento, ou seja, não só no curso de logística, mas em todos os cursos. Falo logística porque é o que a gente está iniciando em educação à distância, mas isso já é uma prática do presencial, na verdade. A gente faz um nivelamento, que é o quê? Trabalhar esse aluno nesses fundamentos que são fundamentais para o ensino superior. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar as engenharias, né, então eu preciso ter um fundamento bom na área matemática. E a gente tem alunos que chegam com essa deficiência. Por quê? Porque eu estou oportunizando o ensino para pessoas de baixa renda. A realidade é essa, entendeu? Pessoas que não tiveram acesso a colégios particulares de alto poder aquisitivo. Não são pessoas que vieram do ensino público, são pessoas que vieram de escolas mais simples, entendeu? E que tiveram uma formação mais deficitária, digamos assim. Então a gente faz esse trabalho para que, quando ele saia do ensino superior, entendeu? Ele saia realmente preparado para o mercado de trabalho. Então a gente acompanha o nosso aluno desde o tratar essa deficiência, né, na hora que ele entra no SESMAC, até a hora que ele vai sair. Então a gente vai construindo, muitas vezes a gente diz, não, é só o aluno chegar e vai aprender o que tem no curso. Não é isso. Por quê? Porque a gente é fiscalizado hoje constantemente pelo Ministério da Educação. Então, se a gente não solta o aluno para o mercado de trabalho e ele está preparado, isso vai ser auditado mais cedo ou mais tarde.
entendeu? Então não é só o aluno entrar, aquela educação, digamos assim, só de faturar, não é o caso, entendeu? A gente prima pela qualidade do que a gente está trabalhando. Então o aluno ele sai, mas ele sai realmente preparado para o mercado de trabalho, sai para realmente fazer a diferença. A gente está indo para o nosso intervalo. Eu estou aqui com o Arquiles Ferreira, que é coordenador do Núcleo de Educação à Distância do SESMAC. A gente volta em instantes. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous. Mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non. Ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de gare. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la classe départ? 200. Pourquoi? Tu vas jouer avec ces dés-là. Mais il y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Et toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Et les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Arquiles Ferreira, coordenador do Núcleo de Educação à Distância do SESMAC. Falava no intervalo que a educação à distância, ela, mais do que a parte oficial, ela já existe. Não precisa ir muito longe no ensino superior, mas se você tiver uma criança em casa, você vai perceber que não de forma oficial, tradicional, metodológica, mas ela está aprendendo online com o YouTube. Seja, ela vai aprender a fazer um brinquedo, ela vai aprender a fazer uma maquiagem, ela vai aprender a fazer até a própria roupa. Está disponível didaticamente. O quanto a educação à distância hoje aprendeu em termos de linguagem para lidar com esse novo público? É fundamental a presença de alguém que medie o processo de ensino-aprendizagem, né? E precisa de uma linguagem específica para cada tipo de público, porque assim, a gente sabe que na internet tem de tudo, né? Então, se você deixar, pegando o exemplo, né, se você deixar o exemplo do seu filho solto na internet, ele vai achar coisas produtivas e vai achar coisas improdutivas e vai achar coisas que ele nunca deveria ver, né? Então, assim, a mediação é extremamente importante, entendeu? Primeiro ponto, ter alguém com quem falar. Então, assim, o professor tutor, ele vai fazer esse trabalho de mediação pedagógica com o aluno, ou seja, ele vai conversar com o aluno, ele vai tirar as dúvidas, ele vai direcionar o ensino. Então, ele não pode deixar que o aluno, por exemplo, vá no Google e pegue qualquer tipo de informação que está lá. Infelizmente, a gente tem informações hoje na internet que são respeitosas, que são bem elaboradas, que são bem construídas, baseadas em autores de renome, entendeu? Mas a gente tem muita informação que não tem base científica, entendeu? Muita opinião própria, entendeu? Então, assim, é
é difícil você ponderar isso. Então, por exemplo, o blog mesmo, né? Você sabe que hoje muita gente ela constrói o seu blog na internet e coloca lá a sua opinião. Mas às vezes a opinião pessoal não quer dizer o que a comunidade científica concorda com aquilo, entendeu? Então é por isso que existe essa função da mediação. Como a gente vinha conversando também no intervalo, boa parte do problema da educação à distância hoje, do conceito errado que as pessoas têm, era porque antes, por exemplo, se eu ia fazer um curso à distância, eu fiz um curso à distância, você fazia carta, respondia a prova, mandava para lá e levava um mês para eu receber um feedback para saber se a minha prova estava certa ou se estava errada. Ah, eu posso tirar dúvida por telefone. O telefone naquela época era caríssimo. Né? Um interurbano para São Paulo naquela época era muito caro. Então você passar 1 minuto que fosse de ligação, vinha altíssima quando o telefone. Então o feedback era muito demorado e eu lembro que eu fiquei até às vezes 15 dias, 20 dias, um mês com uma dúvida esperando que o professor respondesse. Então o feedback era muito demorado. Com o advento da internet, isso acabou, né? Na verdade o feedback consegue ser até imediato, né? Tipo assim, no ensino presencial a gente pode fazer a distância de várias formas, até pelo WhatsApp. Né? O aluno quer tirar uma dúvida, né? E essa geração de hoje, ela tem uma linguagem muito específica, entendeu? Então, por exemplo, ela não admite, por exemplo, que o professor não use o WhatsApp. Eu tenho colegas que não gostam de usar o WhatsApp. Eu prefiro, porque já agiliza o meu dia a dia. Lógico que você não pode passar o dia todo no WhatsApp. E tem aluno que muitas vezes ele quer tirar dúvida de madrugada, feriado, final de semana. Tem que ter uma disciplina. Tem que ter uma ponderação. Mas ao mesmo tempo... Tem que desligar o celular. Tem que ter, né? Em algum momento... Tem que ter o seu momento presencial, o momento em família, por exemplo. Mas o processo de ensino-aprendizagem, ele também não pode ser podado, né? A gente tem que dar asas para que nossos alunos eles possam estudar, eles possam ir buscar o conhecimento no momento em que eles acharem melhor. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho uma pessoa que está fazendo um curso à distância, essa pessoa trabalha como porteiro em determinado prédio, logicamente que ele vai ter mais tempo de estudar de madrugada. Por quê? Porque o movimento é menor, o fluxo é menor, entendeu? Então a gente proporciona... Você escolheu uma profissão terrível, professor. Porque se o porteiro fechar os olhos para estudar, já acabou era, né? Já era. A vigília morreu. Mas assim, dando como exemplo, mas assim, eu só quero dizer assim, que ele consegue estudar em um horário em que a maioria das pessoas elas não estudariam. Então a linguagem ela tem que ser mais específica. Então, por exemplo, o design instrucional é importante. O que é isso? É a forma como o conhecimento ele é apresentado para aquele aluno que vai estudar à distância. Entendeu? Eu não posso apresentar aquele de todo jeito. Eu tenho que ter um cuidado na diagramação do conteúdo para que fique de fácil entendimento. E isso já chegou? Porque, exemplo, se eu falar com Arquiles Ferreira, eu acredito que ele estudou de uma certa maneira, já sabe mais ou menos alguns caminhos. Mas convenhamos, nem todo professor, somente os mais antigos, me perdoe a crítica aos mais antigos, eles vieram de uma tradição de 10, 15, 20 anos de sala de aula, em que eles entraram, aprenderam, dialogaram e voltaram. Esse professor ele já está preparado para enfrentar uma tela, um silêncio de uma sala de aula e passar aquele conteúdo? Não, assim... De forma didática, de forma atraente. Mas isso é dos pilares da EAD. Nem sempre o professor ele vai ser o responsável por produzir o conteúdo e estar na frente da câmera gravando a aula. E quem está lá? Existem 3 figuras, né? Eu tenho um professor tutor online, eu tenho um tutor presencial e tenho um professor EAD ou professor conteudista. Esse é o professor que vai fazer a gravação das aulas, ela vai fazer a gravação do conteúdo e tarará. Realmente existe uma cultura muito forte, principalmente dos mais antigos, entendeu? Que eles às vezes têm esse preconceito com o ensino à distância. Então, por exemplo, a gente vem fazendo um trabalho muito forte com eles, entendeu? Para que eles possam entender que é um movimento sem volta, entendeu? Que eles se sintam preparados, se sintam amparados a fazer esse trabalho. Logicamente que um ou outro não tem, assim... não se sente à vontade. São excelentes professores presenciais, mas não se sente à vontade diante de uma câmera ou diante de um ambiente virtual de aprendizagem. A gente tem aqui, eu diria, a nossa presidente da OAB de Alagoas é uma das mais capacitadas professoras de EAD.
famosa, inclusive, em todo o Brasil, pela sua didática. É um modelo novo. É um modelo novo. É um modelo novo. Tem que ter outras habilidades. Tem que ter outras habilidades, realmente assim. Tem algumas áreas do conhecimento em que realmente eu preciso ter um trabalho mais específico. Por exemplo, as engenharias e a informática, por exemplo, geralmente as pessoas são mais introspectivas, ou seja, elas não querem... não gostam de falar em público, digamos assim. Certo. Então tem que ter toda uma preparação. Existem instituições, inclusive, que contratam até atores, né, para gravar essas aulas. Não é o nosso caso, a gente vem valorizando, né, o nosso professor mesmo. Mas existem instituições pelo Brasil afora que elas contratam atores, entendeu, para poder ele fazer todo aquele trabalho. Então, assim, hoje a gente tem um estúdio, entendeu, específico para isso, com material de alta qualidade, com câmera, com mesa de som e tudo mais, entendeu, para fazer essa gravação das aulas, digamos assim. Então, assim, realmente existe essa dificuldade, entendeu? Mas, assim, não há outra coisa a se fazer a não ser educar o professor. E evoluir, né? E evoluir o professor. Não tem sentido. É um caminho sem volta. Na verdade, assim, as profissões que existiam, algumas profissões que existiam há 10 anos atrás não existem mais. E daqui a 10 anos, profissões que existem hoje não vão existir mais. Então é preciso que a gente se mantenha em constante capacitação. Não dá mais para pensar em qualquer área de conhecimento de que eu me formei nessa área, essa é uma área que nunca vai acabar. A gente não sabe. Como, assim, eu acredito que talvez, não sei se você concorda comigo, mas uma das maiores vantagens que a EAD tem sobre o presencial é o fato, eu digo, eu sou aluno de EAD também, é o fato de você poder assistir a aula quantas vezes você Exatamente. quiser. Né? Você tem assistir uma, assistir duas, assistir três. Às vezes você fixa pela quantidade, se tiver dúvida. Presencial, você perdeu a informação ali, ela não volta. Né? É como assistir o jogo no estádio, não tem replay. Não tem replay. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma vantagem no presencial, que é o relacionamento. Você tem amigos que eles vão contestar uma informação, eles vão dialogar com você, eles vão trabalhar junto com vocês e, em muitos casos, vão ser seus parceiros na empresa, seus parceiros, o network. Como a EAD hoje trabalha para minimizar essa distância em termos de network e relacionamento? Existem ferramentas que fazem também esse trabalho de relacionamento. Por exemplo, eu consigo criar um fórum onde eu vou debater um assunto. Entendeu? Como é que esse fórum torna-se mais caloroso nesse sentido? Esse fórum ele pode se tornar mais caloroso de duas formas, entendeu? Primeiro, pela condução do professor tutor, né, que vai estar ali estimulando o aprendizado. Não é só jogar o assunto e pedir para eles discutirem. Não, o professor também tem a função de mediar, né? A gente costuma dizer o seguinte, tem que ter intencionalidade pedagógica. Não é jogar por jogar, entendeu? Eu vou jogar o assunto e vou estimular aquele meu aluno a trabalhar. Então, por exemplo, existe hoje o conceito de sala de aula invertida, onde o aluno ele se torna o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. A gente também aplica esse conceito virtualmente. Ou seja, o aluno ele estuda antes e já traz uma bagagem de conhecimento para discutir com o professor. Então, não existe mais essa figura de protagonista. O professor é o detentor do conhecimento. Então, você já falou isso para os professores? Quantas vezes já. Quantas vezes em sala de aula, eu como professor, por exemplo, eu já fui questionado por um aluno. Professor, mas eu vi no Google que isso aí não é assim do jeito que você está explicando. E aí? Aí eu tenho que mostrar para ele que o conhecimento que ele viu no Google se aplica a uma situação específica e que não é o caso que está sendo trabalhado naquele momento. É um dos desafios, eu acho que para todos. É um desafio para todos, tanto presencial como à distância. Eu já me deparei com diversas situações dessas, entendeu? O aluno, às vezes, ele gosta de testar. Ele gosta de ver se o professor tem propriedade daquele assunto que ele está falando. E eu até gosto que isso aconteça, porque isso força a gente a ir atrás de mais conhecimento, entendeu? Então, o aluno ele se sente mais estimulado a estar ali naquele momento, tanto virtual quanto presencial, quando ele tem a certeza de que o professor ele tem apropriação daquilo ali. Tanto que há quem diga que hoje o papel do professor, e há quem batize isso, é de facilitador. Facilitador, exatamente. É mais do que um detentor de conhecimento, ele facilita que você engrene. Alguns conceitos eles vêm sendo atualizados, né? Então, assim, o processo de ensino-aprendizagem também é um deles, né?
Antigamente o professor ele ficava até num palco, né? Conceitualmente aquilo ali é para ele estar superior, acima dos seus alunos. Hoje isso já não existe. Então assim, existem também momentos em que os alunos são forçados a estar presencialmente no polo, entendeu? Eles têm que fazer uma prova, né? No polo, e também tem atividades que são presenciais. Aquiles, quando a gente pensa, exemplo, você investiria num mestrado, num doutorado à distância? Com certeza, entendeu? O método de ensino é o mesmo. E o acompanhamento, eu diria que em muitos casos é até melhor, entendeu? Porque são baseados em dados estatísticos do fluxo de informação que o aluno entra na ferramenta, entendeu? Então, por exemplo, eu consigo mapear hoje onde é que o aluno está, o que foi que ele fez, quantas vezes ele entrou, o que foi que ele leu, entendeu? O que foi que ele deixou de ler, quais foram os vídeos que ele assistiu. Então eu tenho como cobrar, olha, você assistiu isso aqui, mas assiste esse daqui também, que vai complementar o teu conhecimento, entendeu? Então assim, eu investiria perfeitamente, entendeu? Muito bem. Aquiles Ferreira, coordenador do Núcleo de Educação à Distância do SESMAC, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente vai para um breve intervalo, volta já. Ponto de vista. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Programa Ponto de Vista retorna. Eu estou aqui com o Anderson Alencar, ele que é secretário adjunto de Habitação Popular. Muito obrigado, Anderson, por ter aceitado. Vai falar aqui do projeto Vilas do Mundaú. Que projeto é esse? Vejam, ainda nós do município, né, já vimos trabalhando nesse projeto já há algum tempo. E o projeto ele contempla basicamente a
a construção de unidades habitacionais, né, que é o que mais a gente enxerga como necessidade. Certo. E aí outras questões de infraestrutura, elas vêm a reboque, né, porque as unidades não teriam como funcionar se não houver saneamento básico, né, da forma adequada e outras obras de infraestrutura necessárias ao funcionamento daquelas unidades. Anderson, o projeto Vila do Mundaú é o do Dick Estrada? Sim, esse projeto... Ali na Vergel do Lago, Isso. Trapiche... A área de intervenção, ela parte do Papódromo, a gente imaginar o sentido oposto, né? Certo. Margeando ali a Avenida Senador Rui Palmeira, né, as margens da Lagoa Mundaú mesmo. Então, o projeto ele contempla a construção dessas 1.776 unidades habitacionais, né, e além de um pequeno desvio no trecho da Avenida Senador Rui Palmeira. Né. O projeto é um pouco desafiador, mas é o que nós imaginamos que seria a solução para resolver de uma vez por todas aquela situação de insalubridade naquelas famílias que residem ali às margens da lagoa sem nenhuma infraestrutura. O projeto, se eu não estou enganado, acho que você pode me corrigir se for o caso, o projeto daquela área do Dick Estrada, que é um projeto, se eu não estou enganado, inclusive de aterramento em muitos casos, foi de 1984, 82, 84, projeto feito acho que o prefeito era Fernando Collor. Isso. Né? Ele tem um aterramento ali de área de mangue, da onde surge Virgem dos Pobres. Você tem um planejamento. Joaquim Leão e tudo mais. Né? Eu tive acesso alguns anos atrás, eu acho que uns 6 anos atrás, a esse projeto. E eu lembro que no papel, quem pensou de uma forma muito consciente. Ele tinha uma área de habitação para os pescadores, tinha uma área de habitação popular, tinha uma área de comércio. E tudo estava realmente muito desenhado para que fosse um projeto de exploração, inclusive turística, da Lagoa Mundaú, como econômica da Lagoa Mundaú. Mas não é o que se viu. Se a gente tem um projeto hoje do Vilas do Mundaú, como a gente pensa esse projeto para ser mais do que um projeto? Para ser algo que se concretize? Nós viemos pensando justamente todas essas questões, não só a questão de construção, a questão de engenharia, mas sim as questões sociais, que elas são mais importantes do que simplesmente garantir uma moradia digna. Nós fizemos todo um levantamento, como eu já disse, com a Secretaria de Assistência Social, nós identificamos o perfil daquela comunidade, sabemos que a grande parte daqueles moradores, né, que ainda vivem ali de forma precária às margens da lagoa, elas não são pescadores. Né, isso tem percentual? E isso, nós temos percentual, cerca de 500 famílias, elas vivem diretamente da pesca. As demais, elas têm outras atividades, mas que insistem em morar naquela área. Mas são quantas famílias ali? Olha, no nosso levantamento, nós identificamos 1.576 famílias que efetivamente moram naquela região. Ou seja, apenas 1/3 vive da pesca. Exatamente. Então, assim, e todo o nosso trabalho, nosso levantamento, ele, na identificação das necessidades, além dos equipamentos sociais, nós também estamos em parcerias com alguns organismos, inclusive com a participação e a intervenção da Procuradoria Regional do Trabalho, através da doutora Virgínia, que vem nos auxiliando para que façamos a inserção de equipamentos que venham garantir ou melhorar a situação econômica das famílias que trabalham efetivamente da pesca, principalmente do sururu. Nós temos 2 organismos que trabalham lá, além de outros que estamos fazendo ainda a identificação, mas posso citar um, que é o Visão Mundial, um equipamento que já está para funcionar. Eles fizeram a aquisição de alguns equipamentos para fazer o processamento do sururu e assim poder comercializá-los de forma adequada. A gente já está trabalhando para fazer a cessão de um espaço já existente dentro da área de intervenção, mas que não vai precisar ser removido. Essa área já poderá começar a funcionar assim que os equipamentos forem instalados. Então, assim, a questão é que nós estamos fazendo todo um trabalho, né, diretamente com a comunidade. A gente já fizemos uma apresentação no seminário de inclusão, Cidade Inclusiva, onde algumas
grupos sociais, eles se manifestaram e até contrário ou criticando o projeto, porque infelizmente a gente não vai conseguir atender 100% da necessidade de todos eles. E a sociedade vive desse amadurecimento, né? Exatamente. E a intenção nossa é que a gente, né, como todo projeto acontece, vai gerar transtornos, vai gerar críticas, mas a gente quer acertar no meio em que poucos perderão com o projeto, mas que a maioria ganhe com isso. Quando você pensa num projeto de reestruturação, qual o norte? O norte é só social? O norte tem algum tipo de só econômico também, no sentido de sururu? Ou tem algo em termos turísticos? Se há algo em termos turísticos? E como isso daí é pensado, principalmente hoje, quando você passa por ali, mais do que a ocupação de uma faixa de areia da Lagoa Mundaú, de uma faixa territorial da Lagoa Mundaú, você tem hoje claramente ali ocupação de tráfico de drogas e de situações muitas vezes que não existiam 20 anos atrás. Como levar isso em consideração? Olha, a gente tem conhecimento, em toda a cidade, a população de Maceió, ela tem certeza de que aquela região é uma região bastante insegura. Né? Nós até, no desenvolvimento da nossa atividade de levantamentos na região, nós pedimos auxílio. Infelizmente, nós não pedimos auxílio às forças de segurança oficiais. Nós fizemos contato com as lideranças, porque seria o menos traumático para que nós entrássemos na comunidade e que a gente fosse acompanhado com pessoas que ali vivem, que conhecem. Sim. Então a gente não quis causar um embate. Nós não chamamos forças policiais, nem ao menos a Guarda Municipal, mas nós conseguimos adentrar e realmente nós presenciamos algumas situações. Até assassinato aconteceu próximo à nossa equipe, que nos deixou bastante tristes e ao mesmo tempo preocupados em que esse projeto ele aconteça o mais rápido possível. Né? Nós vemos pensando principalmente na questão habitacional, mas paralelo a tudo isso a gente precisa garantir para aquela população a segurança. Né? Aí está os órgãos competentes, como a segurança pública através do Estado, é quem já tem todo um levantamento. Foi apresentado para nós já no passado recente uma estatística de casos de homicídios naquela região e infelizmente a gente vive isso hoje e a gente vem trabalhando para garantir a dignidade através de habitação e que os outros serviços públicos eles venham também e funcionem, né? Seja a educação de qualidade, um serviço de saúde que possa atender toda aquela demanda e a questão da segurança ela não pode não pode ficar de lado, ela tem que estar presente com a gente, tanto na implantação do projeto quanto após a ocupação daquela região, né? Ela precisa estar ali efetivamente trabalhando para tentar diminuir todos esses problemas. O projeto prevê a retirada, a remoção das casas ali da beira da lagoa? Sim, o projeto ele contempla a construção das unidades e essas unidades elas são construídas em espaços criados. Como assim? Hoje a Avenida Senador Rui Palmeira ela está disposta num trecho e a nossa intenção é modificar o caminhamento dessa via, trazê-la mais próxima para mais próxima da margem da lagoa. E aí serão criados alguns bolsões de terra onde serão construídas as unidades habitacionais. Não vai haver aterro, né? Vai haver simplesmente uma contenção lateral da via, que em alguns trechos é necessário, e nesses bolsões nós faremos a construção das unidades habitacionais. Mas deixa-me raciocinar. A retirada das casas acontecerão, mas não haverá uma liberação necessariamente da areia? Não. Ocupará a areia para que não volte, no caso. Exatamente. Ela vai ocupar a parte da margem da lagoa, que é o que a nossa intenção que vai evitar, claro, que aí se os órgãos municipais, estaduais, todos aqueles que têm essa competência não trabalharem de forma a evitar novas invasões com monitoramento e fiscalização, felizmente isso não vai voltar. Vai voltar. Mas a nossa intenção, o nosso trabalho que nós estamos fazendo com a Secretaria de Segurança Comunitária, que é a SENS, que inclusive amanhã nós teremos uma ação naquela comunidade. Se isso não acontecer, infelizmente, qualquer projeto que leve para aquela região, ela não será efetiva. Não será efetiva, não terá êxito, porque, infelizmente, o maior problema das nossas cidades aqui na capital é a questão do monitoramento, da fiscalização. Se a gente não dá para monitorar uma área tão grande, né?
É até ou ruim só nós falamos essa palavra, não é que seja difícil, talvez falte um pouco mais de empenho, né, de ampliação da mão de obra para que a gente consiga abraçar toda a cidade. A gente vivencia na nossa secretaria duas áreas de fiscalização das construções, que é do licenciamento edilício, e do ambiental. Nós tentamos fazer tudo que a gente pode, mas infelizmente a cidade, como você disse, é bem grande, né? As pessoas ainda faltam um pouco de educação, digamos assim. As pessoas insistem em fazer as construções de forma irregular, sem alvará, e isso inclusive nós estamos tentando fazer uma educação nesse sentido, para que as pessoas entendam que a cidade ela precisa crescer, mas de forma regular, organizada. Então, se a gente não deixar para fazer simplesmente a fiscalização e monitoramento, vai ser muito difícil. A gente tem que trabalhar para que as coisas ruins elas não aconteçam. É a história do ditado popular, né? A gente não adianta remediar, a gente tem que se precaver de tudo isso, para que o remédio no futuro seja simplesmente abraçar todos, abraçar uma cidade limpa, uma cidade organizada, para que a gente evite trabalhos no monitoramento. A dificuldade sobre fiscalizar essa área não é nova necessariamente. Basta você caminhar pela Pajuçara, você vai ver que uma rua termina num canto, a outra termina no outro. Então, as construções eram irregulares, inclusive em ocupação territorial. Sim, né? sim. Eu estou aqui com o Anderson Alencar, a gente vai para um breve intervalo, ele que é secretário adjunto municipal de Habitação Popular, e vai continuar falando sobre o projeto Vilas de Mundaú. Volta já. Qualquer pessoa pode ter o vírus HIV. Por isso é tão importante fazer o teste. Se o exame der positivo, você tem todo o tratamento disponível e gratuito através do Sistema Único de Saúde. Se der negativo, continue se prevenindo. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, gratuito e sigiloso. Cuide de quem você ama. Cuide de você. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Eu estou aqui com o Anderson Alencar, aqui no Ponto de Vista. Estamos aqui falando do projeto Vilas de Mundaú. 1.776 unidades verticais. São 1.776 novas unidades, Anderson? Isso, é um número até superior daquilo que nós encontramos de famílias que residem naquela região, né? Sempre acontece o fato de surgir novas unidades após o registro ou o cadastramento, né, daquelas famílias. Então a gente, como a área cabe de forma ordenada... A gente falava no bloco anterior, são 1.576, né? Exatamente. Mas que se dividem assim que você lançar o projeto. Exatamente. Né? Pois é. A partir do momento que você lança o projeto, a filha casa, a família separa, viram duas famílias. No dia que nós apresentamos esse projeto, né, ao Ministério das Cidades, inclusive houve a presença do ministro aqui das cidades, ele sensibilizado com a situação, que nós estávamos ainda em fase de projeto, identificação das famílias, nós fizemos questão de levá-lo ao local e ele se sensibilizou totalmente com aquela situação. E ele automaticamente já entrou em contato com a assessoria dele em Brasília e já pediu que olhasse com muito cuidado esse projeto, e tanto é que semana seguinte nós já tivemos a seleção do projeto. Então assim, a gente precisa seguir um procedimento operacional, né, do programa Minha Casa Minha Vida, que é de onde virão os recursos para isso, e nós estamos nessa fase. E assim, foi uma coisa muito, muito rápida, porque as pessoas friamente lá em Brasília, quando recebem os projetos, eles não se
não se sensibilizam porque não presenciam a situação. E foi... Mas qual a diferença, ou melhor, o Vilas do Mundaú faz parte do De Frente para a Lagoa? Não, são áreas de intervenção totalmente diferentes. O Vilas do Mundaú, como eu disse, ele parte do Papódromo até o cruzamento da Senador Rio Palmeiro com a Monte Castelo, certo. Que era a intervenção, e o projeto De Frente para a Lagoa, que é um outro linha de financiamento, né, do Minha Casa Minha Vida do governo federal, né, é outra linha de financiamento, ele parte ali no comecinho da Avenida Francisco de Menezes e sobem até o encontro com a BR-316, já na proximidade de Satuba, no bairro do Rio Novo. Certo. Ele foi dividido em dois trechos. O primeiro trecho, ele parte da Francisco de Menezes e vai até o cruzamento com a linha do trem ali no Riacho do Silva, em Bebedouro. Certo. Né, também contempla ali cerca de 2.000 unidades habitacionais, com também toda a infraestrutura. É um projeto mais, digamos assim, um pouco mais complicado, mais complexo. Está andando? Ele está aguardando ainda o posicionamento do banco, né? Toda a documentação que eles pediram, o município forneceu. Nós tivemos até um pequeno embate com relação a uma certidão que precisava que o Estado emitisse, mas isso já foi superado. Então nós estamos ainda tratando com o banco para que isso aconteça. Planejamento de 1.776 unidades. Está planejado para onde vão as crianças dessas 1.576 famílias, onde elas vão estudar, em que postos elas vão se tratar, qual a vocação econômica dessas famílias, em que elas vão trabalhar? Isso está pensado? Sim, no perfil que nós identificamos de todas elas, a gente sabe o número de pessoas que lá existe e qual a atividade que elas desenvolvem, né? Como eu disse, perto de 1/3 da população residente, elas têm vínculo diretamente com a pesca, né? E os equipamentos estão pensados, principalmente a pesca do sururu, né? São equipamentos já próximos a serem implantados porque não estão diretamente na área de intervenção, não vai haver modificação, existem já equipamentos que podem receber essa estrutura. E as outras atividades é cabeleireiro, né? É o cara que faz bico de transporte, é o motorista, ou seja, existem diversas atividades que ali as pessoas já desenvolvem naquela região e fora de lá, mas que residem naquela situação. Saneamento básico, como é que vai funcionar? O saneamento, existe um coletor-tronco já na região que leva para o emissário submarino, né, a coleta de esgotos. E o nosso projeto ele contempla simplesmente o remanejamento de alguns trechos da tubulação para receber esse esgoto, já que toda a população residente aqui às margens da lagoa, ela não gera esgoto para a rede existente. Todos os dejetos de esgotos gerados naquela comunidade, eles são diretamente jogados na lagoa sem nenhum tratamento, né? Hoje. E agora vai para o emissário submarino. Hoje vai para o emissário submarino. Havia uma contribuição grande, mas que o coletor-tronco principal ele já tem capacidade de receber, só em alguns trechos a gente vai fazer um pequeno remanejamento, aumentar a tubulação. Tem modificação do trânsito. Isso. Prejudica, diminui, como é que isso tem sido visto? O fato de se aproximar da lagoa, não corre o risco de um dia ter enchente e passar para a pista? Não, a cota mais alta, histórica daquela região, ela não se aproxima do trecho de modificação da via, tá certo? A gente fez todo esse estudo, inclusive, como eu te disse, nós fizemos esse levantamento topográfico, fizemos uma batimetria. Batimetria é verificar qual a cota mais alta em relação ao terreno, a cota de água em relação ao terreno, para que a gente não tenha esses transtornos causados por questão de alagamento. Então nós fizemos ele afastado dessa cota máxima da maré, para que a gente não venha trazer nenhum transtorno para a comunidade que vai residir naquela região, nem ao menos ao trânsito, né, ao tráfego. Você falou sobre a questão das famílias, né? Nós estamos vendo as formas de receber essas famílias, seja em aluguel social e todos os serviços que o município dispor. Todas as secretarias estão envolvidas com esse projeto, então durante as obras nenhuma família ficará desamparada. Todas elas, aquelas que foram contempladas pelo projeto, elas ficarão num ambiente saudável até que a obra comece. Me permita mostrar algumas fotos do projeto. Sim. Eu estou aqui com algumas perspectivas, né, do que vai acontecer. Vou mostrar aqui. Peço a gentileza do Gerson dar uma olhada aqui. Isso é uma foto inicial, tá? Foto do projeto, né? Do projeto. Me permita mostrar mais uma. Pode ficar à vontade. Esta daqui. Certo. Mais uma, por gentileza. Acho que essa é interessante, que é o que mostra o Porto do Sururu.
Explica pra gente o que é essa parte. Essa parte é onde funciona o Porto do Sururu, né, onde as marisqueiras têm um maior trabalho, onde a concentração maior de marisqueiras naquela região. Então a gente está contemplando também, além de um mirante naquela região, é um local onde eles aportam as embarcações e podem... Essa parte aqui é o quê? É um campo de futebol. É um campo? Isso. Porque eles têm vários campos de futebol, porque está com a marcação de um campo de futebol americano. De futebol americano, já ia dizer. E essa daqui a gente não mostrou ainda não, né? Mostramos não. Então há uma parte de urbanização também prevista. Isso. Toda a urbanização da orla lagunar, nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Quanto tempo para ficar pronto? Olha, o projeto com esse vulto, a gente não vai demorar aqui menos que 2 anos para que ele aconteça, né? Nós estamos, junto com o Ministério das Cidades, atendendo toda a parte operacional necessária para a viabilidade e contratação desse empreendimento, né? A gente espera que até o final do ano a gente tenha esse contrato já consolidado. Em paralelo a isso, nós estamos trabalhando já no processo de licitação para a contratação da empresa que se responsabilizará pela execução das obras, né? E assim que nós tivermos tanto a contratação quanto a finalização da licitação, a partir dessa ordem de serviço, essa obra não deve demorar menos que 2 anos. É uma obra um pouco complexa, né? Nós precisaremos remover as famílias para que a gente faça a via, que a via é justamente onde hoje existem as construções irregulares, né? Por isso que falei que todo o município está envolvido, principalmente a Secretaria de Assistência Social, para que a gente possa dar apoio, seja através de aluguel social, seja qualquer estrutura que o município vai dispor para a gente garantir a moradia no período de execução das obras. Custo? Olha, o custo aqui são R$80 mil por unidade, né? O projeto está se aproximando aí de R$243 milhões. Com infraestrutura de toda trânsito? Isso, toda a infraestrutura. Tudo isso. Uma obra exclusivamente da Prefeitura de Maceió? É uma obra, um desafio que o município de Maceió abraçou, né? Sensibilizado com a situação daquelas famílias, com recursos federais através do programa Minha Casa Minha Vida. Mas aí a adesão ao programa, tem recursos federais, mas quem executa 100% é a Prefeitura? Não, a execução das obras ela é com recursos do governo federal. Né? Agora, o apoio, toda a mobilização que precisar com as famílias, de remoção, construção de casas de passagem ou de aluguel social, tudo isso é por conta do município, que não vai ser uma conta tão pequena. Né? Imagine se nós imaginar aqui a pior situação, que as 1.576 pessoas não tenham para onde ir, a gente precise dar ou garantir essa moradia. Então, todo esse custo da manutenção durante esse período vai ser do município. É esse todo o apoio, é a cessão do terreno, que o município está fazendo a doação do terreno para essas famílias. Eu pergunto se é exclusivamente da Prefeitura, porque me vem à mente, talvez por falta de informação, o caso do eixo viário do Vale do Reginaldo, em que tinha tanto um trabalho da Prefeitura como do governo do Estado, e hoje a gente não vê nada avançar. Isso daí, o fato de só a Prefeitura e o governo federal é uma ajuda, facilita, né? Claro. Naquela situação, como você bem falou, né, ocorreu uma divisão lá das obrigações, né? O governo do Estado ficou com a parte de construção das unidades habitacionais e o município com a parte de infraestrutura. Então, assim, ficava sempre um dependendo do outro. Na hora que o município precisava fazer uma via, precisava da desocupação de uma área residencial e que não havia não havia harmonia entre os dois executivos, e aí o processo vem se arrastando já faz tempo. Não avança, né? Então, nesse projeto é totalmente o município que vem trabalhando, tanto na projeção quanto no monitoramento e fiscalização das obras que acontecerão e os recursos do governo federal. Anderson Alencar, muito obrigado. Secretário Adjunto Municipal de Habitação Popular, falou aqui do projeto Vilas do Mundaú. Eu quero agradecer também a você pela audiência e esperar uma próxima oportunidade. Até mais.